No livro Mantras de Vida de Loeste, psicografado por João Nunes Maia, o mantra de hoje é: condiciono somente pensamentos positivos que agradam ao coração e alegram a inteligência. No Livro dos Espíritos, a questão 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios que é mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se dá. Se chama demônio ao mau espírito que subjuga um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio for atribuída a causa de uma enfermidade, quando a tiver curado, pode-se dizer com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se empreste às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdas, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade o que é alegoria. Compreendam bem isto e não se esqueçam nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. No livro A Gênese, de Allan Kardec, começamos um novo capítulo, Deus, a existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre o que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserva oculta. Se fendendo os ares, um pássaro é atingido por um mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário que vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez por si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima de arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la sido produzida por um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para lhe atestar a presença. Bastaram, né? Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando numa região habitada exclusivamente por selvagens, se descobre uma estátua digna de Fídias,
é o escultor grego do século V a.C. Não se hesitaria dizer que, sendo incapazes de tê-la feito pelos selvagens, ela é obra de uma inteligência superior à destes. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à da humanidade, a menos que se sustente que há efeitos sem causa. A isto opõe alguns o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como calor, eletricidade, luz, umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são forças materiais e mecânicas, não são por isso mesmas inteligentes, o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se, e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-la andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do fato de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Julgamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos indica a hora que deseja saber, quem se lembrará de dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas.
E terminamos com o Panácio de Além Túmulo. A poesia de hoje é de Cruz e Souza. Noutras eras. Também marchei pelas estradas flóreas, cheias de risos e de pedrarias, onde todas as horas dos meus dias eram hinos de esplêndidas vitórias. Tive um passado fúlgido de glórias, de maravilhas de ouro e de alegrias, sem reparar, porém, noutras sombrias sendas tristes das dores meritórias. Eu abusei dos deveres soberanos, sucumbindo aos terríveis desenganos do destino cruel, fatal e avaro, para encontrar-me a sós no mesmo horto que deixara sem luz e sem conforto, sentindo as dores desse desamparo.